nosso irmão Sérgio falou, Deus é meu eterno amigo, o título da nossa exposição doutrinária de hoje. Então nós vamos verificar, nós vamos citar algumas expressões, algumas informações, alguns ensinos que confirmam que Deus é nosso eterno amigo. Deus é amor. O apóstolo João, ele nos diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, e nós somos suas criaturas, para nós estarmos inseridos na lei de Deus, nós precisamos amar. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas Deus, sendo nosso Criador e sendo amor, Ele nos ama infinitamente, incondicionalmente. Por amor, Deus criou os seres para associá-los às suas alegrias, associá-los às suas obras. Nós estamos, inseridos no amor de Deus, nós estamos inseridos nas leis naturais, nós estamos inseridos na lei de Deus. Nós fazemos parte da natureza, das obras de Deus. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Essa é a frase, a afirmação do apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. Leon Denis foi contemporâneo de Allan Kardec e após o desencarne do Allan Kardec, ele continuou a divulgar, a estudar e divulgar a doutrina espírita. Deus, sendo amor, Ele nos criou para a felicidade. Deus é Deus da felicidade, não é Deus da tristeza. O amor é uma força que existe dentro de nós. Se nós somos criaturas de Deus, e Deus é amor, Ele, quando nos criou, Ele colocou dentro de nós uma partícula dele, que é a nossa essência, que é a nossa alma. Então nós temos dentro de nós o amor. Muitas vezes esse amor está embotado pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento das leis de Deus. Mas com o progredir nosso, com a nossa evolução, nós vamos conseguindo fazer com que esse amor que está dentro de nós, que Deus colocou dentro de nós, ele seja colocado para fora, ele seja vivenciado por nós. Então, se nós estamos à procura de Deus, nós estamos à procura do amor. Se nós estamos à procura de Deus e do amor, nós estamos construindo a nossa felicidade. O amor de Deus é uma força que não se acaba nunca, por isso inexaurível, inesgotável. E esse amor de Deus por nós, ele é eterno, ele é infinito. E quando nós amamos outras pessoas, quando amamos outras pessoas, nós estamos felizes quando estamos junto com elas. E elas também, ao receber o nosso amor, o nosso carinho, elas também se
se sentem felizes. Então, o amor enriquece quem doa e quem recebe. Então, nós estamos vendo por que Deus é o nosso amigo. O nosso irmão Sérgio, ao ler a mensagem para a preparação do ambiente, ele leu lá que quem ama procura fazer o seu objeto de amor, o seu objeto, seu objeto de amizade feliz. Então Deus nos quer feliz. Então Deus quis nos mostrar o caminho de construirmos a nossa felicidade. E Ele então enviou ao mundo o seu Filho unigênito, Jesus, né? O Messias, o Cristo de Deus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Né? Nós encontramos no Evangelho de João. Então, por amor, por amizade a nós, Deus, né, enviou Jesus, o nosso irmão maior, para que ele nos trouxesse, por ordem de Deus, né, por indicação de Deus, a lei do amor. Jesus personificou, né, no nosso mundo a lei do amor. Ele trouxe, né, a mensagem do amor. Então, Jesus, como representante, né, máximo do amor na terra, ele faz, esse amor de Jesus, né, faz com que o amor, ele expressou plenamente, infinitamente presente em nós, o amor de Deus. Jesus é o fundador do nosso planeta. Quando ele fundou o mundo, ele fundou tudo que existe neste mundo, né? Todos os seres e nós seres humanos. Então, nós fomos criados por amor. E esse amor que Jesus, né, tinha, ele recebeu, aprendeu de Deus esse amor, porque ele evoluiu. Como todos nós estamos evoluindo, ele evoluiu até se tornar um espírito perfeito, e que vivia e que vive, né, para sempre o amor pleno. Então, Jesus estando junto com nós, ele representa em nós, né, em nosso mundo, o amor pleno de Deus. Com ele, o amor infinito de Deus está em nós. Jesus, o pastor de almas, o bom pastor. Jesus, Deus, como nosso amigo, ele nos mandou Jesus, né, o Messias, para que nós aprendêssemos a lei do amor e com a lei do amor nós pudéssemos ser felizes, encontrar o caminho para o céu, para o reino dos céus. Né? Jesus disse, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Mas além de Jesus, existem outros seres que são nossos amigos, que Deus enviou por nos amar para que eles nos auxiliassem. Então nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 491, a seguinte pergunta, né? De Allan Kardec, aos espíritos superiores, aos espíritos que são de Deus. Ele pergunta, qual é a missão de um espírito protetor? A de um pai com relação aos seus filhos, a missão de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos
consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, mais uma confirmação que Deus é nosso amigo, né? Que além de enviar Jesus, Ele também nos coloca esses auxiliares, esses espíritos, né? Espíritos amigos, espíritos que nos conhecem de outras vidas, muitas vezes são espíritos familiares, né? Que vêm até nós, nos intuem, na finalidade de nos encaminhar no caminho do bem, nos intuem e nos inspiram, né? Aqui nós podemos ver, né, um senhor lendo uma leitura elevada e ao lado dele chega um espírito protetor que junto com ele, né, lê e estimula essa leitura, né? Com a leitura elevada, ele está com vibração elevada, então ele é capaz de sintonizar o espírito protetor, um espírito elevado. Aqui, uma pessoa que está, às vezes, aflita, mas se ela rezar, se ela orar, pedir a proteção do alto, de Deus, de Jesus, um espírito amigo, né? Ele chega perto para auxiliá-lo, para fazer com que ele tenha boas ideias, que ele possa recobrar o ânimo, que ele possa ter otimismo, tenha fé, tenha força para vencer as suas dificuldades. Como nós falamos, né? Além do anjo da guarda é um espírito superior que de elevada categoria que nos protege cada um de nós. Além desse anjo da guarda de elevada categoria, existem espíritos que têm amor por nós, espíritos geralmente que já conviveram conosco em outras vidas, ou espíritos familiares que têm a responsabilidade, que têm a missão de estar mais junto conosco, às vezes no nosso dia a dia, para nos conduzir para o caminho do bem. Então, esses espíritos familiares, espíritos simpáticos, que têm o objetivo único de nos impulsionar a desenvolver a inteligência e a vivência do amor, né? O Espírito de verdade, ele nos deixou a seguinte recomendação: espírita, em primeiro lugar, amai-vos, em segundo lugar, instruí-vos, né? Então, nós precisamos também, além de desenvolver o amor, procurar a vivência do amor, nós precisamos também de desenvolver a inteligência, de desenvolver o conhecimento, né, da lei de Deus, o conhecimento das obras que nos trazem, né, um direcionamento na vida, né, melhor, um direcionamento para as coisas elevadas, para as coisas que vão fazer com que a gente possa vencer o egoísmo, o orgulho, né? Praticar a caridade, assim construirmos a nossa estrada rumo a planos superiores, a situações mais felizes para todos nós. Demonstrando, mais uma vez, que Deus é o nosso eterno amigo, que Deus tem por nós um amor infinito, né? Jesus, que foi enviado ao mundo por Deus, né? Jesus, que é o Salvador do mundo. Quando nós dizemos Salvador do mundo, é porque é através do Evangelho de Jesus,
Através da vivência do Evangelho de Jesus, dos seus ensinos, é que nós encontramos o caminho da salvação, isto é, o caminho da felicidade no plano espiritual. É através dele, né, de Jesus, que nós podemos construir e conquistar o reino dos céus. Então, o sermão das bem-aventuranças, ou sermão do monte, né, é um hino de esperança que alegra o nosso coração, o nosso espírito, que enche de esperança, né? Que nos consola, que nos faz acreditar num futuro melhor, mesmo que soframos, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espíritos, os simples de espíritos, os humildes, né? Aqueles que não são soberbos, aqueles que, quando estão próximos de nós, nós sentimos um bem-estar, uma energia agradável. Eles produzem o bem para nós. Eles estão sempre prontos, né, a servir. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? Todos os que sofrem serão consolados. Mas é preciso saber sofrer. Né? É preciso que a gente saiba que o sofrimento que nós temos é porque é devido a alguma transgressão da lei de Deus por nós feita. Se essa transgressão nós não encontramos na presente vida, né, ela, por certo, está em outras vidas. Né? Então, vocês vejam que a doutrina espírita nos ensina, nos mostra a justiça de Deus. Porque muita gente diz, não, esta vida eu só tenho feito bem, mas eu tenho um câncer, eu tenho um sofrimento grande, eu tenho um problema difícil na minha família, com meu filho, ou com a minha esposa, ou com algum parente. De onde que veio isso? Se não é nesta vida, nós trouxemos essas heranças, né? Herdamos essas dificuldades através dos nossos procedimentos em outras vidas. Né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós estamos, né, em transição. Nós estamos começando a viver a terra regenerada. Então, os que são mansos, aqueles que são suaves, aqueles que estão prontos a servir, aqueles que se sentem bem em fazer o bem, né? Se sentem felizes em fazer o bem, que produzem o bem-estar quando eles estão ao nosso redor. A sua energia é sempre positiva, é sempre agradável. Herdarão a terra regenerada, uma terra melhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Né? Lei de causa e efeito, né? Em tudo, mas aqui está bem explícito. Se nós usamos de misericórdia, de compaixão, pela lei de causa e efeito, se nós semeamos a misericórdia, vamos receber a misericórdia de Deus, da lei de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando as criancinhas se aproximaram de Jesus, os apóstolos quiseram afastá-las, porque acharam que elas poderiam perturbar Jesus ou incomodar.
Jesus disse: deixai elas virem a mim, se chegarem perto de mim. Em verdade vos digo, ninguém conquistará o reino dos céus se não forem semelhantes a elas. Puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus é amor, Deus é paz, Deus é harmonia, Deus é concórdia, Deus é amizade, Deus é fraternidade. Pacificadores, aqueles que são pacíficos e pacificam. Aqueles que não se agastam, que perdoam, que procuram a conciliação. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que procuram divulgar a lei de Deus, procuram vivenciar a lei de Deus, que procuram ser justos nas suas ações, mas mesmo assim são perseguidos. Devido à sua bondade, aos bens que fazem, as forças do mal, as forças da sombra, muitas vezes o perseguem. Então, bem-aventurados aqueles que permanecem na lei de Deus, permanecem na justiça, mesmo sofrendo perseguição. São perseverantes na lei de Deus. Essas bem-aventurança é felicidade, é a promessa de felicidade. Então, todas essas bem-aventuranças são promessas de felicidades para nós. Então, mais uma constatação que Deus é nosso amigo. Nós, ainda há pouco, nós falamos disso, de duas espécies são as vicissitudes, isto é, os problemas, as dores da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uns têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Mas nós precisamos salientar, se nós procuramos investigar qual é a causa dos males terrestres, qual é a causa dos males que nos acometem, que acometem a mim, a qualquer um de vocês, nós vamos verificar que muitos são consequências natural do nosso caráter, da nossa maneira de ser, de proceder, de pensar, de agir, dos nossos sentimentos bons ou maus. Isso, citação do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4. Quantos de nós, citações, isso aqui são citações tiradas do Evangelho, O que é que nos diz lá o Evangelho? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Então, nós não podemos culpar a Deus pelas nossas dores, pelos nossos problemas. Nós somos causadores deles, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, e pelas nossas ações. Muitos casais são infelizes. Por quê? Porque a união pode ter sido provocada por um cálculo de interesse ou de vaidade, e não
surgida pelo amor sincero de alma. Quantas dissensões, né? Quantas animosidades, quantas iras, brigas, né? Funestas disputas, né? Teriam sido evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Né? Tem pessoas, devido a não estarem presentes na lei de Deus, por não procurarem viver a lei de Deus ou conhecer a lei de Deus, se tornam, né, pessoas que têm uma suscetibilidade muito aflorada, por qualquer coisa, qualquer motivo, brigam, né? E às vezes até levam a causar danos, às vezes até prejuízos físicos ou a morte dos seus semelhantes. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero, né? Dos excessos, da gula, da comida, né? Todos nós sabemos, quantos de nós, né? Vamos ao médico, estamos lá com o colesterol elevado, que pode provocar uma deposição de gordura na veia do coração e um infarto, e morte, né? Por quê? Porque não soubemos limitar a nossa alimentação, não soubemos adequar a nossa alimentação. Quantos caem em vícios, né, da bebida, porque não souberam também equilibrar a sua ingestão de bebida, né? Com o tempo se tornaram dependentes. E outros vícios, né? Vícios de jogo, por exemplo, que levam as pessoas a arruinarem a sua vida e dos seus familiares. Quantos pais são infelizes porque não combateram nos filhos, desde o princípio, as más tendências? Muitas vezes nós reclamamos dos nossos filhos porque está no caminho errado, está no caminho da violência, o caminho da droga, ou da ociosidade, mas a maioria das vezes é porque nós não soubemos educá-los, não soubemos estar presentes e encaminhá-los e corrigi-los quando nós tivéssemos percebido alguma desvio de conduta deles. O que mais nos dizem o Evangelho? Interroguem friamente suas consciências e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição, né? Isso é frequente em nós, né? Até das coisas mais corriqueiras, né? Na nossa vida familiar, nossa vida, né, com a nossa esposa, ou da esposa com o marido, nossa convivência com os filhos, nossa convivência no trabalho, nossa vida social, né? Quantos males poderiam ser evitados por deixar de fazer certas coisas ou por não ter feito certas coisas? Cada um de nós sabe disso, né? Cada consciência sabe disso. Então, as vicissitudes da vida corpórea são ao mesmo tempo uma expiação das vidas passadas e provas para o futuro. Essas dores, essas dificuldades, as nossas doenças, né? Elas nos depuram e nos elevam, se as sofremos com resignação e sem reclamação. Nós, devido à nossa ignorância, à nossa imperfeição, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, a dor, muitas vezes,
é o caminho que nos leva à evolução. É o caminho que nos faz corrigir as nossas condutas. É o caminho que nos leva à lei de Deus. Quantos de nós só nos voltamos ou aderimos a uma determinada religião, a doutrina espírita ou qualquer outra, porque lá fomos levados pela nossa dor. Então vejam que quando Deus prometeu as bem-aventuranças, isto é, a felicidade, Ele está sendo amoroso conosco, Ele está sendo amigo. E quando a dor também nos aparece, a dor é para nos corrigir do mau caminho, do mau sentimento, do mau proceder. Porque o mau caminho, o mau proceder, só nos leva à infelicidade. Então a dor aparece para que a gente se corrija. Então a dor é um bem para todos nós. Elas nos depuram e nos elevam, desde que a soframos, né, com resignação e sem reclamação, sem murmurar, sem se revoltar contra Deus. Isso que nós acabamos, né, de falar. A doutrina nos apresenta, né, nos ensina que nem sempre a cura é o remédio, né? Às vezes a doença é a solução. Por quê? Para que a gente possa estar no caminho de Deus, né? Então, se Deus não nos cura, não é porque Ele não tem amor. Muito pelo contrário, é porque Ele ama profundamente e sabe da necessidade da doença para a evolução moral do nosso espírito, para a nossa redenção. Então, é preciso, né, meus irmãos, minhas irmãs, é necessário buscarmos, quando nós estamos, né, num mau caminho, quando nós estamos em dificuldades, é preciso, né, buscarmos o caminho de Deus, nos ligar a Deus, nos ligar a uma religião. Né? É preciso nos tornar trabalhador de Deus. É preciso pensar em nossos semelhantes. É preciso buscarmos a cura não só do corpo, mas também do espírito. Quando nós aprendemos isso, é porque Deus nos ensina isso. É porque Jesus trouxe esses ensinamentos. Trouxe por ordem de Deus, amando de Deus. Jesus, Ele fundou o nosso mundo. É o governador espiritual, responsável por nós, pela evolução de tudo que existe no mundo. Né? De todos os seres, evolução também do mundo material e também evolução nossa, do nosso espírito. Então, Jesus é uma graça de Deus ao mundo. Por amor ao mundo, por amor a nós, é que Jesus chegou até nós, trazendo a lei do amor, né? A lei de Deus, para que nós possamos ser felizes. Deus é nosso amigo, porque Ele está sempre conosco a nos falar. No perfume das flores, na harmonia das cores, no mar que murmura seu nome a rezar. Escondido Ele está no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, na brisa amiga, na sombra que abriga. Te agradeço, Senhor,
Porque mesmo na dor de cada dia, ou na alegria, eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso dizer: obrigada, Senhor, porque tu és meu amigo. Obrigado a todos vocês pela atenção.